amigos, sejam todos bem-vindos. Sou Yanara Rodrigues e esse é o canal Fênix de Informação. A nova versão do programa Minha Casa Minha Vida, que foi relançada pelo presidente Lula nesta terça-feira, dia 14 de fevereiro, permite a compra de imóveis usados com o uso do FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Aumenta o limite de ganhos da família de baixa renda que poderão ter acesso à casa própria e inclui moradores de ruas entre os possíveis beneficiários. O programa é voltado para quem mora em áreas urbanas com renda bruta familiar mensal entre R$ 2.640 e R$ 8.000. Para os moradores de áreas rurais, é considerada a renda bruta anual de R$ 31.680 a R$ 96.000. Abre aspas, este valor não leva em conta benefícios temporários, assistenciais ou previdenciários, como auxílio-doença, auxílio-acidente, seguro-desemprego e benefício de prestação continuada e Bolsa-Família, fecha aspas, afirma o governo em nota. O novo programa poderá subsidiar parcialmente ou totalmente unidade habitacional novas em áreas urbanas ou rurais, reformar os imóveis, permitir a locação social de imóveis em áreas urbanas e a provisão de lotes urbanizados. As regras de contratação serão divulgadas nos próximos 45 dias, segundo o ministro da Cidadania. Vamos conferir agora as novas faixas do Minha Casa Minha Vida. Faixa Urbana 1, renda bruta familiar mensal de até R$ 2.640. Faixa Urbana 2, renda bruta familiar mensal de R$ 2.640,01 a R$ 4.400. Faixa Urbana 3, renda bruta familiar mensal de R$ 4.400,01 a R$ 8.000. Faixa Rural 1, renda bruta familiar anual de até R$ 31.680. Faixa Rural 2, renda bruta familiar anual de R$ 31.680,01 até R$ 52.800. Faixa Rural 3, renda bruta familiar anual de R$ 52.800,01 até R$ 96.000. Como se inscrever no programa? A família precisa cumprir alguns critérios além de renda para poder comprar um imóvel pelo programa. Para as que se enquadram na primeira faixa do Minha Casa Minha Vida, a inscrição deve ser feita na prefeitura e é preciso aguardar o sorteio. As demais faixas, o responsável familiar, preferencialmente uma mulher, pode contratar o financiamento diretamente na Caixa ou com a construtora do imóvel participante do programa. Serão priorizadas as famílias que tenham a mulher como responsável pela unidade familiar, com pessoas com deficiência, conforme a Lei 13.146 de 2015, com idosos, conforme a Lei 10.741 de 2003, com crianças ou adolescentes, conforme a Lei 8.069 de 1990, em situação de risco e vulnerabilidade, em situação de emergência e calamidade, em deslocamento involuntário em razão de obras públicas federais e em situação de rua. Atenção, não pode se inscrever a família que perdeu a propriedade de um imóvel residencial por decisão judicial há no mínimo 5 anos, que se desfez de imóvel próprio em favor de coadquirente há no mínimo 5 anos, com imóvel ou até 40% da propriedade adquirida por herança ou doação, que seja proprietário de imóvel ou de 40% de uma propriedade residencial, que tenha tido propriedade anterior em nome do cônjuge ou do companheiro do titular da inscrição de imóvel residencial, do qual tenha se desfeito antes da união do casamento, por meio de instrumento de alienação registrado em cartório, que tenha propriedade do usufruto vitalício e tenha renunciado ao usufruto,
que tenha perdido seu único imóvel em razão de situação de emergência ou calamidade formalmente reconhecida pelos órgãos competentes e que passe por reassentamento, de remanejamento ou de substituição de moradia decorrentes de obras públicas. Quais são os documentos necessários para se inscrever? Os documentos pessoais são RG, CPF, comprovante de residência, renda, estado civil, declaração de imposto de renda ou de isenção. Do imóvel já construído, contrato de compra e venda, certidão do locador e matrícula do imóvel atualizada. Do imóvel na planta, projeto da construção aprovada, alvará de construção, matrícula da obra no INSS, memorial descritivo da construção, anotação de responsabilidade técnica, orçamento, declaração de esgoto e elétrica e dados do responsável técnico pela construção. O Minha Casa Minha Vida foi criado no segundo mandato de Lula, em 2009, e substituído em 2020 no governo de Jair Bolsonaro pelo Casa Verde e Amarela, que não decolou. O programa sofreu reduções expressivas de verba ano a ano e tirou de seu foco a faixa 1, voltada às famílias mais pobres. A faixa 1 do programa era voltada a famílias com renda bruta de até R$ 1.800 por mês, o valor usado em 2020. Elas tinham acesso aos contratos com subsídio de até 90% do valor do imóvel sem juro. O governo Bolsonaro, nesse valor de referência, passou para R$ 2.000 e depois para R$ 2.400. Mesmo assim, as entregas se concentraram nos financiamentos, uma vez que cortes de orçamento limitaram a retomadas de obras ou contratação de novas unidades. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se, dê o like, comente e compartilhe. Deus abençoe a todos. Grande abraço da família do professor Walter Júnior.